Então tá bom. Eu quero partilhar com vocês uma mensagem nessa manhã sobre uma das parábolas de Jesus. Você sabe que eu estou me preparando para escrever um livro sobre isso, né? E eu tenho pregado todas as parábolas de Jesus. Eu estou quase terminando aqui as parábolas do Evangelho de Lucas. Depois a gente vai dar uma pausa, a gente vai pensar um pouco sobre a visão da igreja durante alguns domingos. E mais adiante a gente retorna com as parábolas em Marcos e Mateus. E eu quero falar hoje sobre a parábola de Lucas 18, dos versículos 9 a 14. Ela é a parábola do fariseu e publicano, mas eu escolhi o outro nome, um nome que a gente entende mais, o fariseu e o coletor de impostos, tá bom? Então vamos ler o texto, Lucas 18, a partir do versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, coletor de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu não sei você, mas talvez você pensou, não sei se você pensou igual eu penso. Não é? Porque cada pessoa pensa de um jeito. Mas depois que eu leio esse texto aqui, o que eu penso é assim: que lapada, não é? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas canções que a gente cantou, pelo tempo de celebração da ceia. Que momento precioso da igreja de Jesus que nós podemos viver. E agora pedimos a tua direção, de acordo com o que Jesus nos ensina nesse texto. Que tudo seja para a tua glória e para o nosso crescimento espiritual. Que sejamos desafiados pela sua palavra a viver o que o Evangelho do Reino de Deus nos desafia a viver. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu li um texto escrito pelo pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. E ele diz algo muito interessante sobre esse texto. Ele diz assim, olha: um religioso famoso no Brasil foi condecorado pelo chefe da sua igreja na Europa. Ele então alfinetou: calei a boca de muita gente, porque o meu trabalho foi reconhecido. E aí o Israel diz assim: como você reagiria? Se eu estivesse na situação dele, talvez tivesse o mesmo alívio. Mas bom seria que eu não fosse tão humano assim. Bom seria que eu fizesse o meu trabalho como um serviço oferecido a Deus. Mas sou humano, preciso dos aplausos. Não posso sentir prazer em jogar pedra no religioso que sentiu prazer em calar a boca dos críticos. Se eu o fizer, serei tão humano quanto ele. Eu preciso de aplausos. Às vezes, eu tenho a necessidade que alguém me elogie. Às vezes, eu preciso que alguém massageie o meu ego. Às vezes, eu preciso mesmo que alguém fale para mim: pastor, a sua mensagem abençoou a minha vida. Às vezes eu preciso que as pessoas digam para mim assim: pastor, você é uma pessoa espiritual, você é um homem de Deus. Às vezes eu preciso que as pessoas digam para mim assim: pastor, ainda bem que você está aqui nessa igreja. Às vezes eu preciso que as pessoas digam assim: olha, antes a igreja era de um jeito, hoje a igreja está de outra maneira. Às vezes eu preciso que as pessoas falem assim: eu estava lá na outra igreja, estava muito ruim, mas agora eu vim aqui está sendo muito bom para mim. Às vezes eu preciso ouvir isso. Nós somos pecadores e nós somos falhos, e nós vivemos na necessidade de combustível de aplausos para nós. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes e que às vezes nós precisamos de feedbacks e de que a gente, por causa disso, deveria tomar uma postura de não fazer nada, para que a gente também não receba esse tipo de retorno das pessoas. Não é isso. A questão é como o meu coração trabalha diante dessas circunstâncias. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Infelizmente, na maioria das vezes o nosso coração erra, porque nós ficamos chateados porque as pessoas não nos aplaudem, não nos elogiam, não reconhecem o nosso trabalho, não é?
Nós somos assim. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta. Então eu queria compartilhar com você sobre essa parábola. E você sabe que quando eu estava estudando essa parábola, eu pensei uma coisa, eu vou falar uma coisa que talvez deveria dizer lá no final, mas vou dizer logo de cara aqui, que eu estava pensando durante essa semana, né, porque eu sempre preparo a mensagem na terça-feira, e aí depois eu fico pensando nela durante a semana, e aí nos outros dias, um dos dias eu estava pensando sobre o que escrevi, e aí lá andando de carro, eu pensei uma coisa, eu pensei assim, interessante, a gente sempre olha o fariseu, não é? Que Jesus condenou a postura, e a gente olha o coletor de impostos, que Jesus elogiou a sua postura. E aí eu pensei assim, às vezes, por eu achar que eu estou agindo como o coletor de impostos, eu já comecei o meu julgamento. Porque eu estou procurando ser humilde, porque eu estou procurando não me exaltar, porque eu estou procurando fazer a vontade de Deus, ser um servo submisso ao Senhor, em todos os sentidos, inclusive em relação ao próximo. Pronto, nesse momento eu acabei de mudar de lado e eu passei para o lado do fariseu. Não é verdade? Se a gente for pensar bem, não é verdade? Então, nós estamos diante de uma parábola difícil de ser vivida dentro da proposta do Evangelho do Reino de Deus para nós. Então deixa eu falar um pouco para você primeiro sobre o contexto em que essa parábola está escrita. Jesus, ele tinha acabado de contar a parábola que eu preguei no domingo anterior, do juiz injusto e a viúva persistente. Se você esteve aqui, você se lembra, senão ela está lá no YouTube. Então, quem sabe esse ensino de Jesus tenha gerado na mente dos ouvintes, especialmente dos fariseus, que ficavam sempre andando ao redor de Jesus, um sentimento de que por sua grande quantidade de orações, não é, que eles faziam ali, e as boas obras que eles exerciam, eles estavam mais perto do coração de Deus do que as demais pessoas, não é? Ou seja, já que a religião é uma religação, então quem sabe por meio das nossas atitudes, a gente está mais crente do que os outros. Então é por isso que Jesus introduz essa parábola, direcionando, não é, para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Já começa assim, porque o versículo 9 já está escrito desse jeito. O próprio contexto está no versículo 9. Então, na verdade, o versículo aqui não está especificando um grupo, mas a figura do fariseu é utilizada assim, não porque todos os fariseus fossem assim. A gente tem, por exemplo, Nicodemos, que se rendeu a Jesus. A gente tem, por exemplo, José de Arimateia, não é? Que eram fariseus também. Mas isso aqui é direcionado a todo e qualquer tipo de religioso que não consegue olhar as suas próprias imperfeições, porque a sua crença obscurece a sua visão. Então esse é o nosso problema. Jesus está atacando aqui a todo tipo de religioso que acha que a religião é um fim em si mesmo. Ela não é um fim em si mesmo. A religião, ela é um meio para se chegar a algum lugar. Então essa é a lição de Jesus para nós. Ok, mas qual é o conteúdo da parábola? Jesus direciona esse conteúdo nas duas pessoas da história. O primeiro é o fariseu. Então, nessa parábola, Jesus ele descreve a atitude de um fariseu, né, que particularmente ali, na sua maneira de ver, ele achava que ele excedia a religiosidade em relação aos seus conterrâneos, não é? Então, esse homem, ele conhecia e praticava a lei de Moisés. Ele era aquele cara na aula de religião, não é? Ele só tirava 10, não é? No dia da prova, ele só tirava 10. Então, consequentemente, pela sua postura de autojustificação, ele menosprezava as pessoas que não tinham condições ou não tinham capacidade de viver o mesmo padrão de vida que esse cara vivia, não é? Então ele se dirigiu ao pátio externo do templo. Por que ele vai no pátio externo? Porque é onde todo mundo vê, não é? Talvez se fosse aqui, ele estaria aqui no lugar onde eu estou, não é? E aí, sendo visto por todos os homens, as pessoas iam vê-lo, os sacerdotes iam ver, está lá no versículo 10 falando sobre isso, né? É interessante como lá no versículo 11, depois Jesus ressalta que ele orou em pé, para destacar melhor a sua pessoa. Então ele não ficou sentado, ele ficou em pé para que as pessoas pudessem vê-lo. Então esse homem, ele queria o palco, ele queria as luzes, os holofotes, todos voltados para ele, não é?
Então imagina isso, né? Imagina todas as luzes voltadas para esse cara, né? Ele está no foco das atenções, aquelas luzes que se movimentam assim, todas elas giram em torno dele, como se ele fosse um popstar, né? Ali falando num palco, e ainda é perigoso ele ter coragem de ainda falar assim, não olhem para mim, olhem para Jesus, não é? Então ali ele começa a orar a respeito de si mesmo, e as palavras que ele fala são memoráveis, né? Olha o que ele diz no 11:12. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, né? Isso aqui é muito interessante, né? Eu te agradeço porque não sou como a ralé, né? Ladrões, que tipo de homens? Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, e aí ele aponta para o homem que está ao seu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que oração é essa, não é? O interessante é que há um pronome aqui que mais aparece nessa oração, é o pronome eu, não é? Explicitamente ou não, mas ele está inserido aí. A oração dele é de agradecimento, não por aquilo que ele recebia de Deus, mas pela vida religiosa que ele mantinha. Essa é a sua oração. Esse homem aqui, ele não precisava pedir nada a Deus, porque ele confiava na sua autossuficiência, não é? Então, é interessante essa oração, né? Chega a ser meio patética, né? Vamos combinar. Ele não precisava pedir perdão por nada, porque como ele orou, como ele mesmo dizia, ele guardava à risca a lei de Moisés. Existiu um teólogo, né, antigo chamado William Barclay, eu sempre cito ele aqui, ele disse que o fariseu não foi orar, foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era, não é? Mas este homem, ele não dava conta de que era a graça de Deus que evitava que ele caísse nos pecados medonhos como o roubo, a injustiça e o adultério. Você já pensou sobre isso? Por que você não cai em pecados como esse? Porque você é honesto? Porque você é bom, porque você é pai de família, porque você é um marido ou uma esposa fiel? Não é por causa disso, é porque a graça de Cristo está sobre você, é porque Jesus te indica do pecado muitas vezes, não é? Às vezes a gente falha, mas muitas vezes não é verdade que você está tentado a pecar, mas você não peca, por causa de Cristo, né, do que Jesus está fazendo na sua vida. Então não é por você. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui, não é? A minha vida estaria jogada no mundo, no pecado, vivendo do jeito que a minha carne, o meu lado, o meu humano deseja, não é? Os meus sentimentos desejam. Você não luta o tempo todo com os seus pensamentos, por exemplo, não é? Porque Paulo vai falar sobre isso, né? Que é na nossa mente, no coração e na mente que o pecado começa a ser gerado, não é? Para depois ele ser aflorado, né? Ele acontecer de fato, ser consumado, na verdade. Então essa é a nossa grande luta. Então não é por nós. O fariseu não estava entendendo de maneira alguma, ele estava longe de compreender a graça de Deus que estava sobre a vida dele. É por isso que ele não roubava, por isso que ele não cometia injustiças, por isso que ele não adulterava. Não é Jesus, depois, numa outra ocasião, ao salvar uma mulher pega em adultério, ele diz, aquele que não tiver pecado, que jogue a primeira pedra, e aí as pessoas começam a olhar para dentro de si, e eles veem que eles também são pecadores. Então, esse homem aqui, ele ainda diz na sua oração, olhando para aquele publicano, que estava ali à sua distância, e aí ele ainda tem coragem de dizer assim, Deus, eu te agradeço, porque não sou como esse publicano. Então ele mede a sua espiritualidade olhando para o outro. Bom, quem de nós ainda nunca fez isso, né? Medir a nossa espiritualidade olhando para os outros irmãos. Já fez isso? Aquele negócio assim, não, tá certo, eu não sou o melhor dos cristãos e tal, mas pelo menos eu estou melhor do que muita gente, não é? Eu já fiz isso aí, fala a verdade. Né? Espero que eu não esteja sozinho, senão eu vou cair no chão aqui agora e pedir misericórdia, né? Não é? Talvez eu não falei nessas palavras, mas lá no meu subconsciente, de alguma maneira, eu medi a minha fé, a minha crença, olhando para outros irmãos, né? Que, principalmente quando a gente descobre que um outro irmão cometeu um pecado. Aí isso dá uma elevada, né, no nosso patamar, né? Eu subi alguns degraus aí, não é uma coisa assim? A gente meio que é desse jeito, né? Mas aí é claro que para fechar com chave de ouro, ele apresentou o seu livro de contabilidade espiritual para Deus, não é? Primeiro, ele se gabou por jejuar 2 vezes por semana. É interessante porque a lei de Moisés determinava o jejum de 1 dia por ano, que era no dia do perdão. Olha, a lei dizia 1 dia por ano.
mas também a lei dava uma vazão, né, uma liberdade para quem quisesse jejuar em algum outro período de forma voluntária, não tinha problema. Mas ele faz questão de dizer o seguinte: eu tenho uma regra, eu jejuo 2 vezes por semana, não é? Então, às vezes as pessoas me perguntam: pastor, sobre o jejum, o que você me diz? Eu falo: olha, você é livre para você fazer o jejum como você quiser, né? Não tente fazer do jejum uma barganha com Deus. Eu estou precisando disso, então eu vou fazer um jejum por isso. Então faça o jejum, mesmo que você tenha um motivo específico, faça o jejum para que você se aproxime mais de Deus. Para que, se Deus disser não àquilo que você estava querendo, você está bem com Deus. Porque você entende que Deus fez a sua vontade de acordo com o sentimento, de acordo com a aproximação que você teve com Deus. Deus não fica entrando com a gente nesse tipo de negócio. Então, você pode fazer, né? Mas esse homem aqui, ele pontua: olha, 2 vezes por semana eu faço o meu jejum rigorosamente, não é? Algumas pessoas falam assim: a gente, quando faz jejum, tem um outro mito, né, sobre o jejum. Olha, quando faz jejum a gente não pode contar, não é? Não precisa ser segredo também, não é? Você não tem problema. Às vezes alguém pergunta: não quer comer aqui com a gente? Não, eu não vou. Tá. Não, come um pouco. Não, eu estou num período de jejum. Não tem problema você contar, não é? O que normalmente a gente pensa errado sobre isso, a minha visão, a minha forma de pensar, é que às vezes a gente pode fazer isso com aquela intenção de uma santidade elevada, né? Para poder contar: não, eu estou num período de jejum, né? Então, aí fica uma coisa meio esquisita. Mas eu não vejo nenhum problema. Às vezes as pessoas, né, existe um tempo que às vezes eu faço jejum e se me acontecer, eu falo: não, eu estou jejuando aqui por esse tempo, obrigado, não quero. Mas não pode ter um toque de espiritualidade. Foi só para avisar, porque eu não estou sendo mal educado por não aceitar ali a comida que está sendo oferecida a mim, entendeu? Então essa é a minha maneira. Esse homem estava longe dessa ideia. Minha maneira de pensar é assim. E eu acho que esse homem estava longe do ideal que Jesus estava propondo aqui dentro da ideia da parábola. Uma outra coisa é que esse homem, ele exaltou-se porque ele dava o dízimo, não só do que já vinha descontado para as suas mãos, mas ele tornava a dar parte do que lhe cabia. Então ele fazia questão de dizer: não é só do meu salário, não é? Qualquer coisa que eu recebo eu vou lá e devolvo o dízimo. Tem algum problema nisso? Nenhum problema. Ele está agindo certo em devolver o seu dízimo? Certíssimo, não é? Nesse aspecto, nota 10 para ele. O problema está na intenção do seu coração, não é? Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, eu não concordo com nada que está acontecendo lá na minha igreja, você acha que eu devo devolver o dízimo a si mesmo? Eu disse para ele assim: eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o seu dízimo não tem nada a ver com o que está acontecendo na sua igreja, tem a ver com a sua relação com Deus, é o seu coração. Agora, se estão acontecendo coisas e você está entendendo que talvez acabou o seu tempo, ou talvez a sua igreja saiu da direção da cruz de Cristo, que é o mais importante, não é? Então aí você procure uma outra comunidade onde você possa servir, onde o Evangelho Santo seja pregado, né? Onde você fique bem, onde você possa partilhar da sua fé. Não é? Desde que você olhe que Jesus é o centro daquela comunidade, daquela igreja. Então, essa é uma outra questão. Mas com relação à sua contribuição, está certíssimo. Então é quando a pessoa diz assim: pastor, mas o meu dízimo é tão pouquinho, aquele outro irmão ganha tanto, dá tanto, não é? Você acha que faz alguma diferença no caixa da igreja? Eu já disse isso para vocês, alguém já me procurou dizendo: mas eu ganho um salário mínimo, o que vai fazer diferença, 100 e poucos reais na conta da igreja, tendo que outros irmãos ganham tão mais e contribuem muito mais? E aí eu digo assim: faz diferença, pastor? Eu falei: olha, na conta da igreja, sinceramente, nenhuma. Se você contribuir ou não contribuir, sinceramente não faz diferença alguma. Estou sendo muito sincero. Mas a questão não é a diferença que faz na conta da igreja, não é essa a questão. A questão é a diferença que faz na sua relação com Deus, não é? Aquilo que atinge o nosso bolso mexe conosco. Porque a gente canta isso: Senhor, a minha vida é sua, eu dedico tudo que tenho ao Senhor. A gente não fala isso nas músicas, de uma forma ou de outra, ou nas mensagens, nas nossas orações. Quando o pastor diz assim: irmãos, vamos entregar a nossa vida ao Senhor, a gente fala amém, vamos fazer isso. Mas aí quando Deus fala: que bom, então contribua apenas com 10% do que você ganha. Fala: não, Deus, aí dinheiro é complicado, não é? Percebe? Deus não precisa do nosso dinheiro. Isso tem a ver com a nossa relação, a nossa ligação com Deus. Então é muito mais do que dinheiro, é muito mais profundo que dinheiro. Você acha mesmo que se você deixar de contribuir, a igreja vai se fechar? Você acha mesmo que se você deixar de contribuir e por causa disso o salário do pastor diminuir, Deus vai deixar com que o pastor passe fome? De maneira alguma. Sabe por quê? Porque Deus é quem chama, e Deus sustenta, e Deus cuida daqueles a quem Ele chama. Eu creio nisso. Então nós precisamos entender isso, que é uma relação com Deus.
Estou dizendo isso porque entendo que é esse o caminho que Jesus está ensinando. O fariseu não entendia isso. Ele achava que ele seguindo um conjunto de regras, a porta do céu estaria escancarada para ele por causa disso. Quando na verdade a porta do céu se abre porque um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos rendemos a Ele completamente. E isso começou uma transformação em nós. Amém? Ainda no conteúdo da parábola, eu quero olhar agora sobre o outro homem, o coletor de impostos. Então, o coletor de impostos, também conhecido como publicano, ele era odiado pelo seu povo, não é? A gente tem na história dos discípulos de Jesus, Mateus, por exemplo, que era um coletor de impostos. Esse homem, por que ele era odiado pelo próprio povo? Porque ele trabalhava para Roma. Então ele recebia altos impostos e a sua comissão era altíssima. O exemplo clássico de publicano, coletor de impostos, é Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que Jesus já é bombardeado por isso, ele conversa com Zaqueu e Zaqueu diz assim: olha, se eu roubei alguém eu vou devolver, e se eu defraudei alguém eu vou devolver 4 vezes mais. Gente, uma pessoa que diz que vai devolver o que roubou, e se ele defraudou alguém ele vai devolver 4 vezes mais, é porque ele tem muita grana, não é verdade? Então ele tem muito dinheiro. Então Roma dizia assim, por exemplo: olha, você cobre 10, okay? A gente quer 10, o que você cobrar além disso? E aí as pessoas diziam que os publicanos acabavam cobrando um valor exorbitante, e eles embolsavam a parte e davam para Roma aquilo que Roma queria. E o pior de tudo, eram judeus, é gente do próprio povo jogando em favor do time contrário, não é? Então, gente vendida. Então, a ideia da corrupção contra o seu próprio povo. Por isso os publicanos eram odiados. Então, na mente judaica, o publicano ele é sinônimo de traidor. E ninguém gosta de traidores, não é? Isso fazia com que ele fosse um homem repudiado. Mas, sendo judeu, ele também tinha acesso ao pátio externo do templo, porque todo judeu poderia ir até lá. E aí, como fariseu, ele também podia, na hora da oração, ir no mesmo lugar que o fariseu. A lei permitia, bastava que fosse judeu. Então, o coletor de impostos, ele certamente ouviu a palavra de Deus. Isso não está na parábola, mas está dentro da ideia do que Jesus está querendo dizer. E de alguma maneira ele se convenceu dos seus pecados, de que ele estava falhando. E aí a sua consciência o acusa e ele sabe que ele precisa de ajuda espiritual. Bom, aí o que ele faz? Ele quer se achegar a Deus, só que ele entende que os seus pecados faziam uma separação muito grande entre ele e Deus. E aí ele entende que a sua dívida com Deus é muito grande. E ele não tinha como devolver para o povo. Ele já tinha roubado o povo, talvez já tinha gastado tudo, mas ele tinha que pelo menos confessar os seus pecados diante de Deus, mesmo que ele não pudesse oferecer uma oferta agora pela sua culpa. Mas o curioso da história é que esse homem não sabia nem orar. Esse homem não tinha nem impostação de voz. Esse homem não tinha nem postura de orador. Esse homem não sabia falar nem em nome de Jesus, amém, para falar a verdade. Ele só abaixa a sua cabeça, como diz o texto, ele bate no seu próprio peito, aponta o seu coração, não é? Nessa ideia. E aí ele olha para dentro de si, vê o seu pecado, e ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É interessante que na oração desse homem não tem beleza, não tem palavras elaboradas. Ele chega à presença de Deus de mãos vazias. Ele não apresenta nenhum mérito, nenhum tipo de exigência. Ele não tinha interesse de que ninguém mais ouvisse a sua oração, porque ele fala baixo. Se Deus ouvir, para ele é o suficiente. Ele só precisava do perdão de Deus. Pois bem, como que nós aplicamos essa parábola para a nossa vida? Quando a gente olha para o versículo 14, Jesus revela como Deus responde às orações de cada pessoa. Olha o que é que diz lá. Versículo 14: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Então, Deus, e aqui a gente tem que entender isso, Deus ouviu as duas orações. Deus ouviu a oração do fariseu, e Deus ouviu a oração do coletor de impostos. Mas Deus sonda os corações daqueles que oram. Então, isso é uma coisa que talvez você não parou para pensar ainda. A pergunta é a seguinte: Deus ouve a oração do sincero? Sim. Deus ouve a oração do hipócrita e mentiroso? Sim, eu creio que sim. E aí Deus sonda a motivação das nossas orações. Que tal a gente pensar assim?
O fariseu, ele tinha um coração autossuficiente, não é? O publicano, ele estava com o seu coração vazio, e o seu pedido acrescentou uma palavra, que é a palavra pecador. E ele se define como, e é interessante, ele diz assim: tem misericórdia de mim que sou pecador. A gente está trabalhando aí na nossa língua portuguesa com um artigo definido, né? O pecador. Então, ele sabe que tem muitos pecadores no mundo, mas não é isso que está em questão. Ele está falando dele, do seu pecado. Isso faz toda a diferença. Ele olha para dentro de si e não olha para os outros, como o fariseu. E aí eu anotei uma frase para você pensar comigo, que o primeiro se achava santificado e saiu dali pecador, e o segundo se reconhecia pecador e saiu dali santificado. Se você pensar nessa frase de oração, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, essa frase, essa oração é o resumo de toda a oração que nós devemos levar ao nosso Deus. Porque ele começa dizendo a Deus: Deus, tem misericórdia. Ele reconhece a onipotência de Deus, a grandeza de Deus, e que só Deus, na sua grandeza, na sua infinitude, pode fazer algo por ele. Só em Deus existe esperança para ele. Depois ele se reconhece como o pecador. Ele não olha para o lado, ele não olha para as pessoas que estão ao seu redor também pecando. Ele não olha para a igreja onde tem pessoas que mentem, pessoas que adulteram, pessoas que enganam, trapaceiam nos negócios, pessoas que maltratam a sua família, maridos que traem esposas, esposas que traem maridos, irmãos que não perdoam seus pais, irmãos que não se dão bem, pessoas que estão fazendo coisas erradas por aí, pelo mundo afora. Ele não olha para isso. Na igreja ele está fazendo a sua oração sozinho. Ele está olhando para si mesmo e dizendo: eu sou um pecador. Ele não está nem aí, as pessoas estão ao seu redor e os seus pecados. Ele está aí com o seu pecado. E aí ele se declara na palavra que todos nós precisamos nos declarar diante de Deus, para que haja remissão, tanto para a salvação, como para o processo da santificação e a justificação que Deus nos traz. Pecador, eu sou um pecador. Então, uma frase, uma oração cheia de graça e cheia de bênçãos, não é verdade? Então talvez essa deva ser a nossa oração. Existe um epigrama divino, baseado nessa parábola, que diz assim, olha: 2 subiram para orar, ou melhor dizendo, um subiu para gabar-se e o outro para orar. Um permanece em pé e pisa nas alturas, onde o outro não se atreve a olhar. Um mais perto do altar e o outro do Deus do altar. Essa parábola leva a gente a refletir sobre algumas coisas. Como nós temos nos apresentado diante de Deus? Com que atitude nós oramos? A gente comparece diante de Deus com os nossos pedidos como pessoas que sabem muito? Qual é a nossa postura? A gente conhece as histórias da Bíblia, a gente conhece as profecias, a gente sabe daquilo que está por vir, mas muitas vezes a gente tem respostas para tantas questões bíblicas que nos são levantadas, não é verdade? Mas como a gente tem visto se alastrar pelo mundo um cristianismo superficial de causar medo, não é mesmo? A sensação que se tem é que quanto mais as pessoas sabem, menos elas praticam. A sensação que se tem é que enquanto mais nós temos a resposta de acordo com a luz da palavra, mais nos calamos diante do pecado da humanidade e dos pecados da própria igreja. Como fariseus, muitos de nós têm a melhor confissão de fé que existe. Sabe qual é? Assim, olha, eu creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Mas nós temos a consciência sobre a nossa própria situação? Como está a minha vida diante dessa circunstância? Olha só, a gente tem que ler a Bíblia, por exemplo, não como um livro de autoajuda, mas de uma maneira que ela toque o nosso coração, como foi a primeira vez que isso aconteceu quando nós nos convertemos a Jesus, não é? Eu já contei para vocês aqui a história do missionário que foi pregar
num lugar onde as pessoas eram perseguidas, a igreja era perseguida e a igreja era subterrânea, e eles só tinham o evangelho de Lucas, e eles só podiam ter o evangelho de Lucas, porque foi o que chegou até eles com segurança. Eles rasgaram o evangelho de Lucas em folhas e entregaram para os membros, e os membros decoraram cada um a sua folha. E aí o pastor pregando, ele dizia o seguinte, por exemplo, no culto ele falava assim: hoje eu vou pregar em Lucas 8, né? Lucas 9, Lucas 18, nosso capítulo aqui. Então aí ele dizia assim: quem tem esse de cor, por favor, recite. E aí o irmão recitava, porque ele decorou aquela parte. E aí então o pastor pregava em cima daquele texto, baixinho, para que os perseguidores não os ouvissem. E aí aquele missionário ficou muito tocado, porque as pessoas estavam naquele culto, e aí ao terminar o culto, um dos irmãos procurou o missionário e disse assim, um missionário visitante, ocidental como nós. Aí ele disse assim para o missionário: nós estamos felizes pela sua presença aqui, e nós temos sido abençoados pela palavra de Deus, como o evangelho de Lucas tem nos ensinado, como as palavras de Jesus têm tocado profundamente o nosso coração. E aí ele disse para o missionário assim: nós só temos o evangelho de Lucas, estamos movidos por esse evangelho. Eu posso imaginar como deve ser com vocês na igreja do Ocidente, que tem a Bíblia completa nas suas mãos. E aí o missionário, de maneira pesarosa, respondeu assim: deveria ser. Essa é a nossa realidade. Nós devemos orar não porque é a nossa obrigação matinal, ou porque nós temos o hábito de orar antes das nossas refeições, ou quando vamos nos deitar, mas porque nós estamos convictos da nossa própria fraqueza espiritual, e por isso nós buscamos ardentemente o Senhor em nossas orações. A gente precisa cantar, não porque nós somos tocados pelo belo arranjo musical que às vezes nós reproduzimos, ou pelo excelente vocal que muitas vezes a gente consegue fazer, mas porque as palavras das canções revelam o nosso interior e nos colocam numa posição de verdadeira adoração a Jesus. Eu já contei a vocês que um dos cultos em que eu mais fui tocado pelo Senhor na minha vida foi numa reunião de um culto de idosos. Eu fui pregar nesse culto, eu fui convidado, era um grupo pequeno, talvez uns 15 irmãos, e eu, pecador como sou, subestimei aquela reunião. Falei, apenas um culto de alguns irmãos de cabeça branca, né, que vão estar lá reunidos. E aí fui, sequer me preocupei em perguntar: quer que eu leve meu violão, né, para tocar? Nem fui. E fui, escolhi um dos sermões que eu já havia pregado várias vezes, e fui falar ele naquela manhã. Mas Deus falou comigo. Deus falou comigo de uma maneira tremenda. Não tinha nenhum instrumento para tocar, devia ter uns 10 a 15 senhores e senhoras reunidos ali, e Deus falou comigo de uma maneira extraordinária. E aí eu me senti muito envergonhado, e quando eu fui à frente para pregar, antes de pregar eu pedi perdão aos irmãos: os irmãos me perdoem. E aí eu confessei para eles: olha, eu vim aqui, eu não me preparei tanto assim, escolhi um sermão que eu já estava habituado a pregar, eu sequer trouxe meu violão, poderia ter trazido para ajudar vocês de alguma maneira aqui nas músicas. A gente cantou tudo a capela mesmo, alguns hinos, mas eu chorei, e eu falei: me perdoem, eu errei, eu nem sei se eu sou digno de pregar. Mas aqueles irmãos eram mais espirituais do que eu, e eles disseram assim: pastor, pregue a mensagem do Senhor, né? Deus já moveu o seu coração aí, né? Então pode pregar essa mensagem aí que você tinha preparado. E aí eu preguei a mensagem, e foi algo que me tocou muito naquele dia. Foi um dos cultos que mais tocou a minha vida. Não teve nenhuma música nova, não teve nenhuma das canções das bandas cristãs de hoje, não teve instrumento nenhum, porque nem eu levei meu violão, né? Tinha uma irmã que tocava sanfona, tocava acordeon, mas naquele dia ela não foi porque ela estava com muita dor nas costas, e aí ela não pôde ir, e pela idade, né, o acordeon é um instrumento pesado, e aí ela não pôde estar conosco naquele dia, então foi tudo a capela mesmo. Mas Deus moveu-se naquele dia. O Espírito Santo de Deus trabalhou naquela simples reunião, talvez para mexer no meu coração, para dizer assim: você é muito menos do que você pensa que você já é, muito menos. Então, esse é o Evangelho de Jesus. É para isso que o Evangelho de Jesus está aqui, para nos ensinar, nos colocar no nosso lugar. Essa parábola nos diz, sem dúvida, coisas importantes a respeito da nossa oração, porque ela é uma parábola que fala de oração. Eu quero encerrar mostrando isso para vocês. Em primeiro lugar, oração e orgulho não combinam. Nenhum orgulhoso pode orar. William Barclay, ele diz que a porta do céu é tão baixa que ninguém pode entrar a não ser ajoelhado. Tudo o que um homem pode dizer na presença de Deus é assim: olha, nenhum outro cordeiro, nenhum outro nome, nenhuma outra esperança no céu, na terra ou no mar, nenhum outro esconderijo da culpa e a vergonha, nenhum mais
que tu. Essa foi um poema que li enquanto eu preparava essa mensagem. É assim que deve ser. Deus é o nosso Senhor, Jesus é o Senhor da igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, tudo é para Jesus, tudo é de Jesus. Então nós devemos pensar e viver isso. Segunda coisa, oração deve ser o esvaziamento do eu. Ninguém que menospreze os seus semelhantes tem condições de orar. Ninguém. Se eu orar olhando para o irmão do lado e para o seu pecado, a minha oração já está comprometida. Então na oração nós não nos colocamos acima dos nossos semelhantes. Pelo contrário, nós somos, por meio dela, nós recordamos que nós somos apenas mais um do grande exército dessa humanidade pecadora, que sofre, que está contrita, e assim a gente se ajoelha perante o trono da graça e da misericórdia do Senhor. É por isso que quando as pessoas vão conversar comigo lá, às vezes lutando com algum pecado e entram na minha sala para falar comigo, eu sempre falo para elas assim: olha, não se preocupe, nada do que você disser me assusta. Não é porque eu sou espiritual demais e sou super crente mais que você, não. É porque eu sou tão pecador quanto. E aí, talvez eu não tenha a sua luta, o seu pecado não é o meu, mas eu tenho outros com os quais eu também estou lutando. Então que tal nós nos ajudarmos? E a terceira coisa é, oração é relacionamento com Deus. Eu sei que você sabe isso. A oração é o resultado da aproximação da nossa vida à vida de Deus. Então ela nos leva para perto de Deus e nos faz entender o seu querer, a sua boa vontade sobre nós. E aí isso é muito importante, porque quando Deus disser não, a gente fica em paz, está tudo bem. A gente entendeu como um pai que ama o seu filho e diz para ele não, ou talvez ainda não é a hora, não é o momento. E o filho que ama o pai, que anda lado a lado com o pai, entende, e ele não vai ficar fazendo birra por causa disso. Então, sem dúvida, tudo que o fariseu dizia era verdade. Ele jejuava, ele entregava o dízimo, ele não era como outros homens, e sem dúvida, ele não era até como aquele coletor de impostos. Mas a pergunta não é, sou tão bom como os meus semelhantes? Essa não é a pergunta. A pergunta é, sou tão bom como Deus? Essa é a pergunta. Porque qual é o alvo? O alvo é Cristo, não é? Para quem que a gente tem que olhar? É para Cristo. Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso alvo. A pergunta é, para quem você está olhando? Você está olhando para as pessoas? Se você olhar para as pessoas, a tendência é cair. É óbvio que todos nós precisamos ser exemplo, não é? Então às vezes as pessoas dizem, pastor, a sua vida é um exemplo para mim. Isso é um peso terrível, terrível, não é? Isso cobra de nós uma grande responsabilidade. E a gente precisa ser o exemplo mesmo. É claro que quando líderes caem, isso é um grande problema para a igreja. Mas o fato é que os líderes não são o fim é Cristo, não é? Então Ele é que deve ser olhado, porque se os líderes caírem, apesar disso abalar a gente, o nosso alvo é Jesus. Você já participou de igrejas, você já viu líderes caindo, eu já vi líderes caindo, mas quando os nossos olhos estão em Jesus, nós superamos essa fase, e nós procuramos continuar firmes, por causa daquilo que Cristo está fazendo. Então, a pergunta não é, sou tão bom como os meus semelhantes, mas é, sou tão bom como Deus? Onde estão os meus olhos? A oração nos leva a um aprofundar no relacionamento com Deus, e isso faz com que a gente seja mais parecido com Ele, na medida que nós vamos entendendo e vamos nos deleitando na sua direção para a nossa vida. Amém? Eu quero concluir essa mensagem com o ensino de Jesus, que está no versículo 14. Ele diz assim, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então essa mesma frase já tinha sido usada quando ele contou, por exemplo, a parábola dos melhores lugares. Lembra-se daqueles que Jesus fala assim, não queira sentar à frente, senta atrás, porque se depois alguém quiser dar para você um lugar de honra, você não passa vergonha, você senta na frente, aí olha, esse lugar estava reservado para outro, isso é muito chato. A ideia aqui é exatamente a mesma, reconhecer a nossa posição de servos. Na nossa parábola aqui, o fariseu que não é justificado, acaba sendo humilhado, e o publicano que é justificado, acaba sendo exaltado. O que a gente aprende? Eu coloquei uma frase aí para você, é assim, olha, somos sábios quando aprendemos que qualquer caminho para cima tem sempre o seu início embaixo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer o grande, a gente quer o bom, a gente quer o melhor.
um grande desafio da minha vida é crescer junto com a igreja. Esse é um desafio para mim. Então essa é uma luta que às vezes nós temos quando nós queremos, por exemplo, contratar alguém para trabalhar conosco. E aí às vezes essas pessoas fazem uma série de exigências. E eu fico pensando, e é uma das coisas que eu sempre digo a essas pessoas, eu queria convidar você para a gente crescer juntos. Claro que você já pode ir para um lugar bem grandão, não é? E se surgir essa oportunidade, tudo bem. Mas que tal se a gente construísse algo juntos? Que tal se daqui 10 anos, eu e você estivéssemos juntos e pudéssemos dizer assim, olha o que é que Deus fez através da nossa vida. Olha até onde Deus nos trouxe. Isso para mim seria maravilhoso. Esse é o meu projeto de vida, sabia? Em relação à nossa igreja. Eu gostaria de olhar para essa igreja daqui 10 anos e poder dizer, Senhor, muito obrigado, porque apesar de mim, olha o que o Senhor fez. Apesar de líderes que caminharam ao meu lado, olha o que o Senhor fez através da nossa vida. Eu acho que esse é o caminho para o servo. Esse é o grande desafio para o qual Deus está nos chamando. Somos sábios quando aprendemos que qualquer caminho para cima tem sempre o seu início embaixo. Essa parábola aqui do fariseu e do coletor de impostos não é limitada nem pelo tempo nem pela cultura. Fariseus, coletores de impostos, são encontrados nas igrejas hoje. Às vezes basta que a gente olhe no espelho. Como você tem apresentado a sua vida diante de Deus? Está confiando nas suas boas ações? Confiando na sua teologia, no seu conhecimento bíblico? Confiando nos posts da internet, nos pregadores de autoajuda, que estão aí recheando as redes sociais e os streamings? Ou você tem se humilhado e reconhecido que não há nada de bom em você que possa servir de justificativa para a sua salvação? Então eu quero que você tenha sempre em mente que Deus vê e Deus sonda o nosso coração. Deus não espera que você seja perfeito. Deus ama você aí do jeito que você é mesmo, fracão aí, fracona como você é. É assim que Deus te ama, nas suas imperfeições. Tem dias que eu oro a Deus e falo, Deus, eu não consigo compreender como o Senhor usa a gente. O Senhor é muito bom para usar um cara como eu, para servir no teu reino. O Senhor sabe todas as minhas falhas, todos os meus erros, todas as mancadas que eu já dei, as mancadas que de vez em quando eu dou com pessoas, coisas que as pessoas não imaginam, e ainda assim o Senhor me ama. E o Senhor me chama para um propósito tão extraordinário como esse. Não há palavras que eu possa dizer, e eu sei que é o que acontece com você. Então, se não estivermos arrependidos dos nossos erros e pecados, de nada vai adiantar nós irmos aos cultos, cantarmos, lermos a Bíblia, orarmos, tudo vai ser em vão. Só com os nossos corações contritos e confiando nos méritos de Cristo, a gente tem a ousadia e o privilégio de nos achegarmos a Deus e recebermos essa vida plena que Ele graciosamente nos dá. Eu quero terminar lendo a palavra de Deus, um texto de Hebreus. E eu acho que esse texto resume de uma maneira magistral tudo o que nós dissemos aqui. Está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 19 a 25. Está escrito assim: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar ao Senhor. E nós vamos cantar uma canção que nós já cantamos tantas vezes aqui na igreja. Mas eu queria que você cantasse essa canção pensando em tudo que falamos aqui. Neste derramar da nossa vida sobre o Senhor. E dizer, Senhor, eu estou aqui com o meu coração e as minhas mãos vazias, para entregar ao Senhor aquilo que sou. Não é muito, mas é o que sou, é o que tenho. E eu quero que o Senhor faça, o Senhor cresça, o Senhor multiplique, o Senhor frutifique na minha vida. Cante isso com o seu coração e depois nós vamos orar.
ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção sobre nós e que nós possamos mudar a nossa vida e a nossa forma de ser diante do Senhor. Vamos cantar?